Desde que o governo federal anunciou a intenção de encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa, nós temos visto diversos adiamentos seguidos, né? Começou adiando por um dia, 2 dias, uma semana, até que já passou, virou o ano e não foi apresentada proposta nenhuma, até que chegamos ao presente momento, onde toda semana o governo fala que semana que vem encaminha a proposta. De lá para cá, várias coisas foram acontecendo na política, motivo pelo qual eu acredito que esse semana que vem pode nem chegar. Mas mesmo assim, pela iminência dessa proposta ser apresentada e também pela responsabilidade que eu sinto como servidor público de argumentar contra alguns pontos dela, eu estou produzindo esse vídeo. Fala aí, aqui é o Gwydion com mais um vídeo para você. Hoje eu vou compartilhar com você os meus argumentos contra os 3 principais pontos da reforma administrativa. Eu fiz uma colinha aqui para não me perder, porque são muitos dados, então vamos embora. O primeiro ponto, que é um dos pontos mais atacados pelo governo, é a estabilidade dos servidores públicos. Segundo Paulo Guedes, a estabilidade cria uma improdutividade nos servidores e também é um privilégio dado aos servidores. E o meu primeiro argumento contra isso é que a natureza da estabilidade, né? A estabilidade ela foi criada para um motivo e esse motivo é garantir a segurança da prestação de serviço público. Ou seja, a estabilidade é o direito do servidor público tomar a decisão correta, seja deixando de agir quando ele julgar que aquilo ali é uma conduta imprópria ou ilegal, seja deixando de atender a um pedido abusivo do chefe, ou até mesmo denunciando, né, uma conduta imprópria de outro servidor público. A estabilidade vai proteger esse cidadão de ser demitido, como aconteceria, por exemplo, na iniciativa privada, quando o patrão chega para o funcionário, manda ele fazer alguma coisa imprópria, o funcionário se nega a fazer e logo na sequência é demitido. Então a estabilidade é para que isso não aconteça no serviço público. Por exemplo, o cara que trabalha lá numa licitação, e aí uma empresa chega no chefe do cara, faz uma proposta lá de corrupção, e o cara pode muito bem se negar a fazer e, além disso, denunciar o chefe. Aí você pode pensar, mas então isso justifica a conduta do governo de dizer que algumas categorias têm que ter estabilidade e outras não? Negativo. Eu vou te dar exemplos claros aqui de que todos os servidores públicos eles precisam ter a estabilidade. Você já ouviu falar aí de desvio de merenda? Com certeza você já ouviu, porque isso daí é uma coisa clássica de acontecer nos municípios brasileiros, principalmente no interior. Toda vez que uma investigação acontece e acaba punindo os responsáveis por essa conduta criminosa, você vai ver lá que ou foi um tribunal de contas que apurou, ou isso surgiu de uma denúncia por um próprio servidor público ali daquela prefeitura, que pode ser ali um professor da escola, um diretor, um secretário, até merendeira, e não necessariamente alguém que trabalhe com a compra, com o planejamento, com a licitação. Você provavelmente também já viu nos jornais algum escândalo referente à área da saúde, de compra de material médico que não foi usado, né, de equipamento hospitalar, enfim. E provavelmente a denúncia que originou aquela investigação, ela veio de um funcionário público que estava lá exercendo seu trabalho. Provavelmente não é chefe de nada, não é diretor de nada. Ele estava lá trabalhando, viu a irregularidade, fez uma denúncia anônima, botou os órgãos de controle para agir. Então, o primeiro ponto é que a estabilidade serve para garantir a segurança no exercício da função pública. Segundo ponto, a estabilidade serve também para garantir a continuidade dos serviços públicos. Isso muita gente não leva em consideração. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina que o Lula fosse presidente do país e depois o Bolsonaro entrasse no lugar dele. Vamos trazer isso para uma situação municipal para ficar mais prático de você entender. Se o Bolsonaro decidisse mandar embora todos os funcionários daquela prefeitura, que eram a equipe do Lula, para recontratar toda a equipe dele, você ia ter ali uma quebra da continuidade do serviço público. Primeiro, que você não ia ter uma retenção do conhecimento. Aquelas pessoas iam ter que aprender a trabalhar tudo de novo. Segundo, você não ia ter continuidade, talvez, das obras. Porque um queria construir ponte, estrada, o outro queria construir escola, hospital, sei lá. Enfim, não só a estabilidade, como também outros instrumentos institucionais, como o Plano Plurianual, por exemplo, eles servem para garantir a continuidade do serviço público e impedir que aconteçam essas mudanças brutas, né, que a gente vê muito na política. Como, por exemplo, a alternância entre um governo de direita e um governo de esquerda. Se a gente não tivesse ali a estabilidade, além de outros instrumentos, como eu falei, a situação do Estado seria extremamente problemática. Um terceiro ponto sobre a estabilidade que eu não vejo muita gente tocando é a responsabilização do servidor. A estabilidade também existe para facilitar a responsabilização do agente público. Você quer ver um exemplo? Você imagina aí um prefeito de determinado município que foi corrupto pra caramba durante o mandato dele, acabou o mandato, ele pegou o dinheiro todo, juntou e foi morar fora do país.
Isso não vai acontecer com o servidor público porque ele está ali trabalhando, ele ainda vai estar ali trabalhando daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, provavelmente. Então fica muito mais fácil para o Estado, para aplicar uma demissão, por exemplo, nessa pessoa, para aplicar uma multa, os casos lá de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Então a estabilidade também tem essa característica da responsabilização. O servidor que trabalha direitinho está sempre se atualizando, sempre se capacitando, porque ele não quer pagar uma multa, ele não quer ser processado, tomar um PAD daqui a uns tempos. Bom, o segundo ponto que o governo ataca é o salário dos servidores públicos, né? Fala que o servidor público ganha muito mais do que na iniciativa privada, etc. Tá. E nesse ponto eu gostaria de te recomendar que você assistisse esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu fiz sobre os salários dos servidores públicos, onde eu mostro como acessar os portais da transparência e ver esses dados que eu vou falar para você aqui agora. 5.500 e poucos municípios temos no Brasil. Eu posso te afirmar com muita segurança que na grande maioria desses municípios os servidores ganham salários próximos do mínimo, tirando ali médicos e professores que costumam ganhar um pouco mais mesmo nesses municípios, mas que são salários baixíssimos para a categoria. Você tem ali a maioria dos servidores públicos brasileiros, a grande maioria, ganhando salários não só compatíveis com a iniciativa privada, mas além disso, menores do que os salários da iniciativa privada. E aí vamos fazer algumas considerações aqui sobre o salário do servidor público. A primeira consideração que eu tenho a fazer é a seguinte: o mesmo exemplo é usado todas as vezes quando alguém vai criticar salário de servidor público. Servidor público federal ganha não sei quantos % acima da média do mercado. Tá bom, já que o pessoal que critica o salário de servidores públicos, normalmente pessoal de mercado, né, pessoal liberal, vamos falar a mesma língua aqui. Se o governo federal fosse uma empresa, qual seria o tamanho dessa empresa? A gente teria que pensar numa empresa aí com 500 mil funcionários, tirando os militares, tá? Então isso seria uma empresa gigantesca. E isso faria você ter que comparar o salário do governo federal com o salário das maiores companhias do mundo. E assim você veria que esses salários não estão acima da média do mercado. Na verdade, eles estão dentro da média do mercado. Inclusive, é por esse mesmo motivo que nas prefeituras pequenas, sobretudo no interior, o salário é bem baixo, próximo do mínimo, como eu acabei de falar. Então, via de regra no serviço público, como que acontece? Se a gente tem uma prefeiturinha pequena, ela vai pagar salário mínimo para a maioria dos servidores. Conforme as prefeituras aumentam, né, grandes metrópoles ou capitais, elas vão ter um salário um pouco melhor. Os estados, por terem uma estrutura mais robusta, né, e lógico, uma arrecadação maior também, eles pagam um salário um pouco maior para os seus servidores, e o governo federal, como seria uma mega empresa, ele paga um salário mais alto, isso é natural, isso acontece também no mercado, né? Bom, outro fator que a gente pode falar para argumentar contra essa questão do servidor ganhar muito. Como você deve saber, servidores públicos são admitidos através de concurso público. Os mais bem preparados, os mais bem qualificados passem nas provas. Isso faz com que as pessoas que estão no serviço público sejam muito estudadas e, na maioria das vezes, bem mais qualificadas do que seus correspondentes no mercado. Então, a categoria é muito qualificada. Isso também justifica a questão salarial. Outro ponto importante para abordar também, quando a gente está falando do salário dos servidores públicos, é que algumas funções dentro do Estado não têm correspondente na iniciativa privada. Por exemplo, um juiz, um oficial das Forças Armadas, um diplomata. Como você vai comparar o salário dessas pessoas? Você não tem como comparar. Não tem parâmetro, porque essas pessoas só existem dentro do Estado, elas não existem no mercado. E outra, interessa ao país, ao Estado, à população, a pessoa que vai ter que decidir processos entre grandes empresas, causas complexas, ela vai ter que ganhar pouco? Não tem como, a pessoa tem que ter um salário compatível com a função que ela exerce, com a relevância social da função que ela exerce. Como eu falei aqui de judiciário, eu lembrei aqui de procurador também, ou dos advogados da União, por exemplo, que são alguns dos servidores que ganham mais na União e que puxam essa média salarial do governo federal para cima. Como eu acabei de falar, se você compara o governo federal com uma empresa, essa empresa ia ter 500 mil funcionários. Aí você imagina, no mundo, uma super empresa multinacional dessa, quanto que paga para o seu advogado? E aí, será que o advogado da União ele está com salário compatível com o mercado ou não está? Procurador do Estado, será que está compatível ou não? Imagina aí uma empresa do tamanho de um Estado. Vocês estão entendendo a lógica? As pessoas que ganham muito dinheiro é porque elas têm muita responsabilidade, elas são altamente capacitadas para estar exercendo aquela função. E exercem uma função ultra relevante para a sociedade. As pessoas confundem cargo político, cargo comissionado com servidor público. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que separar isso. Então, beleza. Agora a gente chega na parte da quantidade dos servidores públicos, né? O governo alega que são muitos servidores públicos, que o Estado está inchado. E será que é mesmo? Ó, eu tenho dados aqui que, segundo a OCDE, que os servidores públicos do Brasil, somando União, Estados, municípios, legislativo, judiciário e tudo, eles correspondem a 12% da força de trabalho, né, da população economicamente ativa, ou seja, temos 88% de trabalhadores
privados do mercado de trabalho e 12% de servidores públicos. Você sabe quanto que é a média da OCDE? É 21%. Tem países na Europa, né, os 10 primeiros, pelo ranking que eu estava vendo aqui, eles têm pelo menos 25%, chegando nos primeiros lugares lá, 35%, 36% da população economicamente ativa trabalhando para o Estado, no serviço público. Então, assim, o Brasil tem poucos servidores, poderia ter mais. E outra, né, se a gente pegar esse percentual de 12% e for olhar em relação à população de modo geral, os servidores públicos correspondem a um número entre 5% e 6% da população. E a gente tem aí, olha só que divisão interessante, 57% dos servidores são municipais, 33% são estaduais e 10% são servidores públicos federais. Dentro desses 57% municipais, a gente tem que a cada 5 servidores, pelo menos 2 são ou professores, ou médicos, ou enfermeiros, ou agentes comunitários de saúde. Nos estados, a gente tem que 6 em cada 10 são ou professores, ou enfermeiros, ou médicos, a mesma coisa, mais os militares, 6 em cada 10. Isso a gente não está falando da estrutura administrativa necessária para funcionar uma escola, por exemplo, para funcionar um hospital. Então a gente tem aqui, com certeza, como falar que nos municípios, 4 em cada 5 funcionários, eles estão relacionados diretamente à área fim da saúde e da educação, e que no estado, 8 em cada 10, eles estão também relacionados às áreas da saúde, da educação e da segurança. Então a gente tem aqui um pequeno número, né, 10% de servidores federais, e aí eu fui analisar numa tabela, vou deixar os links aqui na descrição, mas eu vou tentar mostrar na tela aqui o que eu fiz. Ó, eu peguei a tabela de cargos ocupados e vagos do governo federal e eu somei aqui para ver quantos seriam os servidores, considerando só educação, saúde e segurança no governo federal. A gente tem aqui um total de quase 400 mil servidores e todos os outros órgãos federais. E aí a gente tem como exemplo Comissão Nacional de Energia Nuclear, a ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, Controladoria da União, as agências reguladoras, todos os outros servidores federais, dá 100 mil pessoas. Dá para eu afirmar, só com essa planilha aqui, que o link está na descrição, que mais de 75% dos servidores do governo federal, eles são ou da saúde, ou da educação, ou da segurança pública. E aí em segurança pública aqui eu estou contando Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim. E aí dentro desse restinho que fica, desses 2,5% dos servidores públicos do país, algum percentual desses 2,5%, que não é também os 2,5% cheio, algum percentual disso vai ser ali legislativo e judiciário. Vocês têm noção do tamanho do que a gente está falando? É uma parcela ínfima, perto do número total de servidores, a parcela que realmente ganha um salário alto. E aí que entra o problema dos exemplos que são usados, porque eles pegam umas pessoas que ganham salários altíssimos para justificar uma reforma como essa, que vai afetar principalmente os 90% que ganham salários normais e exercem funções importantíssimas para a sociedade, como eu já demonstrei no vídeo que eu deixei no card aí. Então só por aqui a gente já comprova que os servidores públicos, eles não são muitos, eles poderiam ser inclusive mais. Com certeza você aí que está me assistindo já foi em algum órgão público e não tinha ali os serviços disponíveis, ou tinha um serviço precário, poderia ter um serviço melhor. Então a gente consegue facilmente elencar várias situações onde mais mão de obra faria que o serviço prestado pelo Estado fosse melhor. Mais professores, por exemplo, mais médicos, por exemplo, mais enfermeiros, por exemplo. Outro tópico que costuma frequentar bastante aí as falas do nosso ministro da Economia é que a folha de pagamento dos servidores públicos é a maior parte do gasto do Estado. Ora, mas se o serviço que o Estado presta é o professor que está dando aula, é o juiz que está julgando sentença, é o PM quando para alguém na rua, como grande parte do custo não vai ser remuneração do trabalho? Tem que ser, meu Deus. O Estado não produz coisas, o Estado não é indústria, é uma empresa que vai produzir produtos para serem vendidos no comércio da vida. Então, por isso, a folha de pagamento é a maior parte do gasto estatal e não os investimentos. É por isso, esse é o motivo. Outra notícia que a gente costuma ver bastante por aí é de que o número de servidores públicos mais do que dobrou nos últimos 30 e tantos anos. E com base nessa notícia eu vejo os políticos defensores da reforma falando que aumentou muito o número de servidores públicos. E aí eu fui procurar lá no site do IBGE qual era a população brasileira na década de 80. E olha o que eu descobri, que interessante.
A população brasileira era de cerca de 110 milhões de pessoas e hoje estimativas apontam que já somos mais de 210 milhões de brasileiros. Então a nossa população dobrou. Se o número de servidores públicos também dobrou, ele não aumentou nada, ele simplesmente se manteve o mesmo, porque o percentual de servidores em relação à população economicamente ativa se manteve o mesmo, a gente não teve nenhum aumento. Esse crescimento do número de servidores, ele simplesmente acompanhou a demanda por serviços públicos, porque a sociedade dobrou de tamanho. Então a quantidade de servidores também dobrou e pronto, foi só isso que aconteceu, elas por elas, não teve aumento nenhum. Bom, então acredito que seja mais ou menos por aí, né? Com todas as análises que a gente fez nesse vídeo, eu acho que fica difícil a gente ainda ter aquela figura do servidor público que ganha super salários e trabalha quase nada e levar isso como imagem para o todo dos servidores públicos. Então eu acho que já dá para a gente tirar da cabeça aquela falácia de que servidor público ganha muito e trabalha pouco, né? Acho que a pequena parcela dos servidores que ganha realmente os salários lá acima de 20, 30 mil reais são pessoas que trabalham muito, são altamente capacitadas e responsabilizadas, né? Essas pessoas têm funções de responsabilidade altíssimas. Juízes, promotores, auditores, professores universitários com doutorado, enfim. Tem essa categoria de servidores que realmente têm salários altos e merecem os salários que ganham. E essa visão que se tem aí de penduricalho, de ultra salário sem trabalhar, se você for analisar realmente, você vai encontrar um ou outro ali que vive dessa forma ainda, como se a pessoa vivesse no passado, na verdade, porque o nosso Estado ele já passou por diversas reformas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, mas existe sim um caso ou outro, porém que não deve ser tomado como verdade absoluta para justificar uma medida que vai afetar 99% dos servidores públicos que têm salários normais e que estão lá trabalhando nas escolas, nos hospitais, na segurança pública. Isso não pode acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer. E o mais curioso que eu me pergunto sempre que eu vejo um empresário criticando, né, falando que os salários no serviço público são altos demais e tal, é que as pessoas não param para se perguntar quanto que ganha o executivo de uma empresa grande. 50, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, milhões. Esses grandes empresários que estão sempre aí em palanque apertando a mão de Paulo Guedes e falando que tem que destruir o serviço público. Essas pessoas sim ganham altíssimos salários e eu não estou falando que é errado não. Eles que ganham as fortunas deles para lá. Mas eu acho muito injusto criticar a categoria da sociedade que são os servidores públicos que prestam serviços justamente para quem não pode pagar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, compartilha esse vídeo, manda para quem você puder mandar, vamos discutir e conscientizar as pessoas sobre a reforma administrativa. Se você pensa diferente de mim em qualquer desses pontos que eu citei no vídeo, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, e é isso, até a próxima, fui!